Hoje, a gente vai fundo numa das transformações pessoais mais, radicais que a história já viu. Estamos falando da jornada de Saulo de Tarso, um homem que era pura fúria e que se tornou Paulo, uma figura central de uma nova fé. Para a gente entender a mudança, primeiro tem que entender quem ele era. E essa frase dele aqui, ela diz tudo. Saulo de Tarso tinha uma convicção de ferro, sabe? Isso aqui mostra a intolerância, a fúria que definiu o cara. Para ele era simples. Qualquer um que pensasse diferente tinha que ser calado. Ponto final. Então vamos falar dessa fúria. E é interessante porque a raiva dele vinha, na verdade, da devoção. Ele era um defensor ferrenho da tradição. E essa fé nova que estava surgindo, que na época eles chamavam de o caminho, para Saulo não era só um erro. Era uma ameaça que precisava ser literalmente esmagada. E olha, Saulo não era só mais um perseguidor no meio da multidão, não mesmo. Ele era o centro de tudo. A narrativa descreve ele como a mola central, ou seja, o motor, a peça-chave que movia toda a máquina de terror contra os seguidores do caminho. A missão dele, ele via como uma limpeza, um expurgo de Jerusalém. E os métodos que ele usava eram brutais. A gente está falando de acusações em praça pública, julgamentos de fachada, incentivar apedrejamentos, como o que aconteceu com Estevão, prisões, espancamentos. Ele criou um clima de medo, sabe? Ele supervisionava tudo pessoalmente, essa purificação, para acabar com essa comunidade antes que ela tivesse qualquer chance de crescer. Agora, é aqui que a coisa fica complexa, porque o Saulo não se enxergava como um vilão. Longe disso. Na cabeça dele, ele era um homem de uma fé imensa, só que uma fé totalmente equivocada. Para ele, cada pessoa que ele prendia, cada ato de violência, era um serviço a Deus. Era ele defendendo a pureza da religião dele. Mas aí, tudo muda. Justamente quando ele está indo para Damasco, para levar a perseguição dele para lá, o mundo de Saulo, tudo aquilo em que ele acreditava estava prestes a virar pó. E quem percebe primeiro que tem algo muito errado são os companheiros de viagem dele. Eles escutam Saulo falando, mas não tem ninguém ali. Devem ter pensado, ele está delirando? Isso é algum tipo de feitiçaria? Essa confusão toda era só o começo, o prelúdio de um momento que ia literalmente mudar a história. E aí, acontece. Uma luz cega, tão forte que derruba ele no chão. E uma voz que vem dos céus pergunta: Saulo, por que me persegues? Imagina isso. Naquele exato momento, o mundo dele desmorona. A certeza que ele tinha, a missão de vida, a identidade dele, tudo vira fumaça com uma única pergunta. E a mudança foi na hora, total. Aquele homem agressivo, autoritário, simplesmente some. Dá lugar a alguém dócil, compassivo. O caçador de pessoas vira a caça, cego, humilhado. O homem que tinha todas as certezas do mundo, de repente só tem perguntas. O perseguidor estava quebrado. Só que aquele momento na estrada não foi o fim da história. Foi só o começo. O começo de uma jornada, muito difícil, muito dolorosa. Porque uma transformação de verdade, ela tem um preço. E um preço bem alto. E o preço que ele pagou foi o isolamento completo. Pensa bem, os antigos aliados dele, nas sinagogas, agora o chamavam de traidor. E os cristãos, as pessoas que ele perseguia, olhavam para ele com medo, com desconfiança, achando que era tudo uma armadilha. E, talvez o pior de tudo, a própria família virou as costas para ele. De uma hora para outra, ele não pertencia a lugar nenhum. O golpe mais duro, sem dúvida, veio do próprio pai. Escuta só o que ele disse. Tua fraqueza é filha do perjúrio, da traição. Para a família, essa transformação do Saulo não foi um despertar espiritual. Foi uma vergonha, uma traição que não tinha perdão. E então ele some por mais de 1000 dias. Isso dá quase 3 anos. 3 anos sozinho no deserto, confrontando quem ele tinha sido e tentando entender quem ele deveria ser a partir dali. Foi um acerto de contas silencioso com ele mesmo. Quando ele finalmente sai desse isolamento, ele não é mais o Saulo. Aquele fariseu poderoso ficou para trás. Para conseguir seguir em frente, ele precisou morrer para o mundo, como se diz. Construir uma identidade nova, do zero. É aqui que o Saulo, de fato, começa a dar lugar ao Paulo. E a gente consegue ver como essa mudança foi completa. De um lado, tínhamos Saulo de Tarso, o doutor da lei. As ferramentas dele eram decretos, ordens de prisão. Do outro lado, surge Paulo, o tecelão, um trabalhador humilde cuja ferramenta era um tear. Ele trocou o poder pelo serviço,
uma casa confortável pela estrada e o nome de família por uma missão completamente nova. Essa ideia se tornou o lema dele: morrer para o mundo. O que isso quer dizer? Significava largar tudo para trás: o orgulho, o status social, os preconceitos, a identidade antiga. Tudo isso tinha que morrer, que desaparecer, para dar espaço para algo novo e verdadeiro nascer. Então a base da vida nova dele não era mais o poder, mas a humildade. Ele reconstruiu tudo em cima de 3 pilares: o trabalho manual, honesto, o estudo espiritual profundo e o serviço ao próximo. A força dele não vinha mais de papéis e decretos, mas do trabalho das próprias mãos. No fim das contas, a jornada de Saulo até se tornar Paulo é muito mais do que uma história antiga. Ela deixa no ar uma pergunta, sabe? Uma pergunta que continua valendo até hoje. Afinal, quais são os sacrifícios que uma transformação de verdade exige? O que precisa ser deixado para trás, seja status, conforto ou até a imagem que se tem de si mesmo, para que seja possível se tornar algo novo, algo melhor?